No mundo dos negócios, nós vamos encontrar dois tipos de competências solicitadas e indicadas pelas empresas para determinar a escolha de um candidato. Uma dessas competências é o soft skills. O soft skills é um conjunto de habilidades relacionados aos aspectos comportamentais, sociais e emocionais, ou seja, está relacionado ao aspecto da personalidade do indivíduo. Depois nós vamos encontrar as habilidades hard skills, que são habilidades focadas nos aspectos técnicos. E a escrita comunicativa está dentro desse conjunto de habilidades. E por que será que a comunicação escrita está enquadrada dentro das competências técnicas? Justamente porque nós precisamos do conhecimento teórico e prático sobre as normas gramaticais e sobre os aspectos linguísticos da linguagem. Nós devemos lembrar que a escrita no trabalho faz parte da rotina de todo e qualquer funcionário ou colaborador, independente do cargo e da posição que ocupa dentro da empresa, dentro de uma organização ou dentro de uma instituição. Podemos citar vários documentos, como, por exemplo, e-mails, memorando, comunicação interna, procedimentos, políticas, mensagens diversas entre os colaboradores, propostas, orçamentos, atas de reuniões, apresentações, formulários de registro, são alguns dos exemplos que fazem parte do dia a dia. Para alguns, não deve ser novidade de que a escrita deve ser objetiva e clara dentro deste contexto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a objetividade e clareza da comunicação escrita no contexto do mundo dos negócios. Vamos citar alguns exemplos na prática. Mas muitos podem perguntar como é possível em uma comunicação escrita ser objetivo e claro ao mesmo tempo. Nós vamos ver isso. A linguagem clara, ela se refere a um estilo de escrita de forma simples, utilizando frases e palavras que realmente atinge aquele público dentro daquela comunidade, dentro daquela organização, dentro daquele contexto, evitando inclusive jargões. Os jargões, muitas vezes, eles são utilizados de forma muito natural dentro de uma organização. Mas nós devemos ficar atentos se realmente todos os colaboradores têm entendimento, têm conhecimento daqueles jargões. Porque se tiver alguma falha de entendimento, alguma lacuna, né, dessa compreensão, fatalmente terá um impacto negativo na comunicação. A mensagem será incompreensível, afetando inclusive os resultados da empresa. Então, nós temos que evitar os jargões, temos que evitar os termos complexos e aquelas construções confusas que nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos práticos. O objetivo é tornar a mensagem acessível a todos. Veja bem, se houver alguma falha na comunicação, não houve comunicação, porque a mensagem precisa chegar até o interlocutor de forma compreensível. A linguagem objetiva, por sua vez, como o próprio nome diz, é ir direto ao ponto. Nós muitas vezes fazemos muito rodeios, né? Enchemos de informações desnecessárias. Tudo isso prejudica a comunicação. Então, nós temos que focar naquilo que realmente importa. E esse é um exercício que nós temos que fazer durante todo o nosso processo de comunicação escrita. Por que
é importante utilizar uma escrita clara e objetiva, porque ela facilita a compreensão, né? Nós já vimos isso, que a principal função da comunicação escrita não é só transmitir informações, né? É se preocupar com o leitor, se preocupar com o interlocutor e importar com aquele que lê a sua mensagem. Um outro fator importante para que a comunicação seja objetiva e clara é que ela evita ambiguidades. Claro, muitas informações às vezes tornam o texto confuso. Um recurso muito importante que nós devemos utilizar quando nós formos elaborar, desenvolver, preparar a nossa comunicação escrita é o planejamento. Quando falamos, nós organizamos as nossas ideias, porque temos consciência que senão o nosso interlocutor não vai entender nada. Na comunicação escrita é importante esse planejamento. Planejamento é um dos recursos que nós deveremos utilizar para desenvolver e elaborar, preparar a nossa comunicação escrita. Outro recurso é utilizar frases curtas. Vejamos um exemplo. Veja bem esta frase. Devido ao fato de que a reunião foi adiada, todos os colaboradores foram informados sobre a mudança de horário e do novo local. Qual seria a proposta de reformulação desta frase para que ela seja clara e objetiva? Vamos ver. A reunião foi adiada. Todos os colaboradores foram informados sobre o novo horário e local. Veja só como a frase ficou mais curta, mais objetiva, com pausa e muito mais clara. Existem informações ali desnecessárias, como, olha, devido ao fato de que. Não precisamos colocar isso. Vai direto ao ponto, como nós já vimos ali logo no início do conteúdo. Direto ao ponto. Um outro recurso, então nós já vimos planejamento, temos que planejar. Segundo, recapitulando, né? Frases curtas. Terceiro, escolha de palavras simples. Vamos ver um exemplo. Os colaboradores devem estar cientes das implicações legais relacionadas à assinatura do contrato. Vamos reformular. Os colaboradores devem saber sobre as regras legais ao assinar o contrato. Simples assim, simples. Por que escrever cientes, né? Nós temos esse hábito, né? Vejamos nesse primeiro exemplo como foi complexa a frase. Então, vamos direto ao ponto. Simplicidade. Não precisa escrever, né? Cientes, implicações, são duas palavras que podem complicar, né? Então, ficou muito mais acessível o segundo exemplo. Os colaboradores devem saber sobre as regras legais ao assinar o contrato. Para que complicar? Um outro recurso interessante, inclusive para os currículos. A gente percebe assim currículos com tantas informações, com parágrafos grandes, longos, que dificultam a leitura, não é verdade? E nós estamos falando do recurso utilize as listas, exatamente. Vamos ver um exemplo de um parágrafo inteiro. Os benefícios do trabalho em equipe incluem melhoria na comunicação, vírgula, aumento da criatividade, vírgula, e, vírgula, antes do e, vírgula, compartilhamento de responsabilidade. Olha, segundo exemplo, como fica muito mais elaborado e visualmente fica muito melhor para o leitor. Os benefícios do trabalho em equipe inclui 2 pontos. Melhoria na comunicação, bom, aumento da criatividade, compartilhamento de responsabilidade. Ficou melhor, né? E vamos continuar com os exemplos práticos, né? Eles são ideais para memorizar, né? Esses recursos importantes para a comunicação escrita. Vamos ver um e-mail. Prezado Senhor João, em virtude do nosso recente encontro, gostaria de abordar algumas questões que discutimos e esclarecer alguns pontos que, na verdade, pode não ter ficado muito claro para nós. Vamos ver a proposta de reformulação. Prezado Senhor João, gostaria de esclarecer alguns pontos que discutimos na última reunião. Simples assim. Vamos ver
Outro exemplo, uma instrução de trabalho. Para realizar o procedimento de forma adequada, é essencial que os colaboradores sigam todos os passos que estão descritos, evitando assim quaisquer problemas futuros. Vamos reformular? Para realizar o procedimento corretamente, siga estes passos. 2 pontos. Abra o aplicativo. Número 1. 2. Clique em iniciar. 3. Siga as instruções na tela. Você está gostando dos exemplos? Continua ou não? Mais um, né? Mais um só. Para um relatório, olha só como fica confuso. Nos últimos meses, observou-se uma certa tendência no aumento da produtividade. O que nos leva a crer que, se continuarmos nesse ritmo, poderemos atingir as metas estabelecidas para o próximo trimestre. Vamos reformular? A produtividade aumentou nos últimos meses. Se mantivermos esse ritmo, atingiremos as metas do próximo trimestre. O que você achou? Melhor, né? Então, para finalizar, nós vamos relembrar só os tópicos principais para que haja uma comunicação clara e objetiva na escrita. A simplicidade, né? O uso de palavras simples e de fácil compreensão. Aqui eu utilizei 2 termos em inglês, soft skills e hard skills. Mas eu expliquei, né? Eu expliquei para você o que significa esses 2 termos no contexto, principalmente na área de recursos humanos. Aí ficou claro para você. Eu não devo usar esse termo dentro de um contexto sem explicá-los, porque nem todos sabem, não é verdade? Mas, de qualquer forma, eu poderia ter omitido, mas eu quis trazer mais informações para o conteúdo. Mas é bom evitar, dependendo do contexto onde você está inserido. Então, para não falhar, é a simplicidade realmente. Precisão, né? As frases precisam estar bem estruturadas para transmitir a ideia de forma direta, objetiva. Coesão e coerência, né? Que é a conexão lógica entre as ideias apresentadas que facilitam a compreensão do texto. Podemos falar sobre a coesão e coerência, deixa nos comentários, né? Se você tem interesse. Tá? E por último, muito importante na comunicação escrita é revisar. Revise o texto. Eu normalmente não, sempre, não é normalmente não, sempre eu deixo o texto descansando um pouco, dali a pouco eu volto e faço a revisão, tá? Ah, mas preciso deixar horas? Olha, dependendo do tipo de redação, né, de construção de texto que eu estou preparando, eu deixo sim, principalmente em traduções. Mas, é claro, você está digitando um e-mail, você vai lá, toma um café, toma uma água, né? E aí você volta e revisa, você vai melhorar o seu texto. E aí muitas pessoas ainda podem dizer, né? Mas com a inteligência artificial eu não preciso me preocupar com isso, precisa sim. A inteligência artificial, ela não é 100% confiável. Então, revise. Mesmo que você use a inteligência artificial, você precisa saber dos recursos para que você tenha condições de fazer a revisão, né? Se você não conhecer, você não consegue produzir junto com a inteligência artificial um bom texto, certo? Então, por hoje é só. Se você continua interessado nesse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever para receber as notificações dos próximos que virão. Até mais!